Shalom, amados irmãos. Shalom. Vamos dar sequência então ao nosso maravilhoso estudo da carta aos Gálatas. Hoje no capítulo 3, maravilhosos versos para serem analisados. Muita referência bíblica, então eu vou tentar ser o mais objetivo, mas sem permitir que a essência seja perdida. Já disse, vou repetir, o nosso objetivo é estudarmos de uma forma que todos possam compreender, em hipótese alguma, a questão do tempo será fator de prejuízo para esse aprendizado. É importante que compreendamos a mensagem aos Gálatas e, sobretudo, que possamos aplicá-la no nosso dia a dia. E ainda, conforme Paulo falou a Timóteo, para que nós saibamos, nós tenhamos fundamento para responder às outras pessoas que eventualmente venham a nos questionar acerca da nossa fé, sobretudo pelo livro de Gálatas, que, conforme eu já disse, é um dos livros mais complexos da Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento. Compreendendo a carta aos Gálatas, nós compreendemos também a carta aos Romanos, que é o maior tratado teológico da Brit Hadashah. Então, nós iniciaríamos o estudo de hoje no capítulo 3, com esse viés em mente, ou seja, nós vamos com o mesmo espírito, compreendendo a mensagem da própria carta, que é a questão do legalismo, obras da lei, é traduzido como obras da lei são traduzidas como legalismo. Então, toda vez que tem obras da lei na Bíblia, sobretudo aí nas cartas, isso significa que se trata de legalismo. Em hipótese alguma está contrariando a própria lei. Em hipótese alguma está colocando a lei em xeque. Mas é exatamente para explicitar a diferença de uma obediência a essa lei da liberdade, compreendendo que a nossa salvação ela já ocorreu pelo sacrifício do Mashiach, e que nós não tenhamos o cumprimento da lei como um fardo, e sobretudo impondo ainda mais alguma coisa humana, alguma tradição que não seja ou que não esteja de acordo com os próprios mandamentos de Eterno. Então é com isso em mente que nós retomamos então o nosso estudo. Lá em 1 Coríntios 15, 2, abram por gentileza 1 Coríntios 15, 2. Aliás, 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ou seja, Paulo está lembrando aqui sobre o evangelho que ele já anunciou e que aqui neste caso os coríntios receberam e estavam perseverando nele. Olha aí, por quê? Verso 2: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Yeshua morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, qual que é a premissa máxima aqui? Yeshua morreu pelos nossos pecados. O que tem que ficar muito claro, gente, o tempo todo na nossa mente é: Yeshua morreu pelos nossos pecados. Quando é enfatizado que o salário do pecado é a morte, que nós deveríamos morrer e que nós não morremos porque Yeshua morreu pelos nossos pecados. Quanto mais consciência da lei eu tenho, mais duas coisas, mais eu quero obedecer e muito mais eu considero a minha condição de pecador.
Por quê? Porque quando eu olho para a lei, que é uma lei perfeita, né? E essa perfeição da lei me mostra, Paulo fala muito sobre isso, nós leremos os respectivos textos, mas Paulo nos mostra essa nossa condição. Então é por isso que em nenhuma hipótese nós podemos nos gloriar na lei. Nós temos que nos gloriar na graça, que é o favor imerecido do nosso Pai do Eterno, né, por meio do sacrifício de Yeshua. Então, a premissa máxima, né, que tem que ter um relevo absoluto na nossa vida: Yeshua morreu pelos nossos pecados. 2 Timóteo, por gentileza, 4, versos 3 e 4. 2 Timóteo 4, versos 3 e 4, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, gente, esse tempo a que Paulo se refere aqui com Timóteo, por acaso ele está longe? Ele está manifesto, é algo que hoje, infelizmente, nós vemos aí no mundo como um todo, as pessoas não suportam a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A verdadeira instrução da fé. Perfeito, exatamente isso. A sã doutrina é a verdadeira instrução do Eterno. Instrução é a tradução exata da Torá. Torá significa exatamente instrução. E que muito foi colocado como lei, num sentido até pejorativo, no sentido que confunde com obras da lei, com maldição da lei, como se essas expressões fossem sinônimas, o que não são. Ele disse que quer ser adorado em espírito e em verdade. Que verdade é essa? Exatamente. Justamente. Há uma só verdade, não é? O próprio Yeshua, quando diz que Ele é a verdade, ele afirma isso: eu sou a verdade. Por que Ele é a verdade? Porque Ele só fez cumprir a vontade do Pai. Ele nos ensinou, Ele é um modelo de como agradar ao Pai. Por isso Ele é a verdade. E Ele próprio ora ao Pai lá em João 17:17: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra, a tua instrução, a tua Torá é a verdade. Então é maravilhoso pensar que quando Yeshua diz que Ele não veio fazer a própria vontade, sim a daquele que o enviou, que os mandamentos não são dele, mas daquele que o enviou. As palavras, todas que ele proferiu, todas amparadas, ancoradas, alicerçadas na santa instrução, todas advindas da Torá. Já anunciei aqui que o próximo estudo nosso será o Sermão do Monte. Nós vamos perceber no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6, 7, que todo aquele ensino, ele foi retirado da Torá e ampliado, elucidado. Yeshua coloca um holofote em cima daquilo, em cima daqueles comandos normativos, sob uma nova ótica, a ótica de agradar o Pai por amor. Não é a ótica de agradar o Pai porque eu tenho uma obrigação de fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu vou despertar a ira do Pai e o Pai vai me consumir. Conquanto o pecado suscite a ira de Deus, nós sabemos que por meio do sacrifício do Mashiach, essa ira foi aplacada. Então hoje nós estamos efetivamente debaixo dessa graça maravilhosa do Eterno, por meio do sacrifício do Mashiach,
que nos conclama agora, que nos incita agora a uma obediência por amor. Não é mais aquela obediência, eu obedeço, eu tenho que cumprir a lei para ser salvo. Não, nunca existiu, nunca foi a vontade do Eterno que a lei fosse cumprida com essa condição. Porque o próprio Paulo diz o quê? Paulo diz que a lei, ela nos foi dada por causa das nossas transgressões. Ela é que nos mostra as nossas transgressões. Ela é que nos mostra quão transgressores somos. Ela é que nos mostra a intensidade da Yetzer Hará, da nossa inclinação para o mal. E aí, quando eu olho para essa lei perfeita, e vejo ali que eu tenho essa inclinação para o mal, eu tenho que clamar a Deus e aceitar, com meu coração contrito, com meu coração rendido, esse sacrifício maravilhoso feito pelo Filho dele, Yeshua, a fim de que efetivamente eu possa me apresentar diante dele em orações, em súplicas, e crendo que ele me ouvirá, porque o preço do pecado já foi pago, a ira já foi aplacada. Abram por gentileza Salmo 51:17. Preciso fazer essa introdução para que nós contextualizemos. Salmo 51, Salmo 51:17. Diz assim: sacrifícios agradáveis ao Eterno são o quê? Olha aí, gente. Sacrifícios agradáveis ao Eterno são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás. É isso que Deus requer de nós. Deus requer que nós tenhamos este coração. É com este coração que nós cumprimos, que nós obedecemos a Deus. É no amor ao Eterno, e com o coração contrito, com o espírito quebrantado. Esse que é o coração circuncidado? Sem dúvida, sem dúvida. O coração circuncidado é aquele coração disposto a obedecer. É um coração que se permite limpar, se permite ser conduzido pelo Espírito do Eterno, conforme Ezequiel 36:26, de que Deus nos daria o Ruach HaKodesh, o Espírito dele, exatamente para que nós obedecêssemos, ou melhor, para que nós obedeçamos os estatutos, mandamentos, ordenanças, juízos dele. Isso sim é um coração quebrantado. Agora, fazendo tudo isso, sabendo que naquilo que eu vacilar, eu tenho um advogado junto ao Pai, Yeshua HaMashiach, o justo, pois não? É isso que é justamente, isso que é doxinho, ser santo. Exatamente, exatamente. Separa o povo dele do mundo. Exatamente. Conforme estudamos na última porção, na última paraxá, Kedoshim, nesse processo de santificação, é exatamente o processo é composto de pessoas que querem, a partir de agora, agradar ao Eterno mediante uma obediência por amor, não mais uma obediência individual, egoísta, autossuficiente, uma obediência que eu faço, eu sou bom, eu consigo, eu tenho mérito, não é? E nós leremos aqui alguns textos que demonstram isso, que foi exatamente o que Yeshua, o nosso Mashiach, combateu, condenou, porque aqueles que se julgam capazes por si só de cumprirem a lei a tal ponto de proferirem que por meio desse cumprimento eles serão salvos, isso traduz em uma soberba, em um não reconhecimento do sacrifício do Mashiach. Então esse é o perigo. Então assim, se compreendermos isso, nós faremos a distinção entre a salvação
e o cumprimento dos mandamentos do Eterno. Ou seja, a nossa salvação é por fé no sacrifício do Mashiach, conforme foi apregoado lá em Gênesis, né? Então, a nossa salvação é por fé, por meio do sacrifício do Mashiach. Agora, uma vez que eu sou salvo por quê? Onde que eu me perdi? Eu me perdi no pecado. Pecado não é a transgressão da lei, esse é o conceito de 1 João 3,4. Então, se o pecado é a transgressão da lei, se eu me perdi nessa transgressão, eu preciso de um Salvador. Então, por meio de Yeshua, uma vez aceitando esse sacrifício, agora eu obedeço, não mais com essa carga sobre mim, de que eu tenho que cumprir isso, eu tenho que cumprir aquilo, tenho que cumprir aquilo outro. Não mais. Agora, conforme Paulo fala, inclusive no próprio livro de Gálatas 5:22, onde se nós manifestarmos os frutos do Espírito, nós não precisamos de lei. Agora é óbvio que isso é uma forma de linguagem para dizer o seguinte: se eu tenho amor, se eu tenho bondade, se eu tenho alegria, se eu tenho benignidade, se eu tenho fidelidade, se eu tenho paz, se eu tenho mansidão, longanimidade e domínio próprio, todas essas virtudes abarcam todos os aspectos da lei. Então, se eu consigo, por meio do Espírito, eu produzir esses frutos na minha vida, sem dúvida nenhuma, automaticamente eu estarei cumprindo a lei. Com certeza, para chegar até esse ponto, você precisou da lei. Com certeza, em plena obediência. Nós somos chamados, resgatados do nosso fútil procedimento para as boas obras. Então, nós produzimos obediência. A questão é, eu não produzo obediência para ser salvo. Agora, uma vez que eu sou salvo pelo sacrifício do Mashiach, aí, a partir dali, eu vou me tornar agora obediente pela própria capacitação do Eterno. Porque a palavra diz que Ele é justo e justificador. Então, tudo provém dEle. Não há mérito em nós. É isso que Paulo deixa muito claro nessa carta. E é isso que nós temos que ter em mente cada vez que nós abrirmos essa carta e que titubearmos aí entre um conceito e outro, no sentido de fixarmos essas premissas para que nós não mais vacilemos nelas. Essa é a importância da dependência. Exatamente. Abram por gentileza em Marcos 7. Marcos 7, Marcos 7, 6 a 9. Vejam aí um exemplo de legalismo, de obras da lei. Marcos 7, 6 a 9. Diz assim: respondeu-lhes, Yeshua respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha aí, gente, e isso são obras da lei. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Uma coisa é a lei do Eterno, é a Torá, é a instrução. Outra coisa são preceitos de homens. E aí, Yeshua está condenando isso, inclusive citando um texto profético, um texto de Isaías, onde o povo com os lábios honram ao Eterno, com os lábios estão toda hora ali: ó Eterno, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, mas o coração está o quê? Muito longe. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha aí, 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. O que Yeshua está dizendo? Yeshua está dizendo: vocês não precisam mais guardar o mandamento de Deus? Não, ele fala o contrário. Negligenciando o mandamento, guardais tradições dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente. Alguém tem uma tradução aí para jeitosamente? A minha aqui está um pouco diferente, mas
tradições. E do próximo verso? Moshe disse: honre seu pai e sua mãe, e todo que amaldiçoar seu pai ou sua mãe deverá ser executado. Entretanto, vocês dizem: se alguém disser ao pai ou à mãe, prometi como Corban, isto é uma oferta para Deus, o que poderia ser usado para lhe ajudar, essa pessoa ficaria desobrigada de realizar qualquer coisa em prol do seu pai ou da mãe. Vejam bem, gente, isso é legalismo, isso são obras da lei. O sacerdote falando ali, se o dinheiro fosse ali, esse dinheiro é para me oferecer ao Eterno, a obra, né? Então, Não, na verdade, o mandamento diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe. E aí a pessoa, o que ela fazia? Né? Aquilo, se o pai e a mãe está necessitado, precisando ali de algum auxílio, e o filho não faz isso e alega para eles, para os pais: não, isso aí que eu poderia fazer para vocês, eu estou dedicando como oferta ao Todo-Poderoso. aí está isentando de cumprir o mandamento. Entendeu? Ou seja, legalismo, tradições de homens, obras da lei. Porque o mandamento de honrar pai e mãe é um dos mandamentos em relação ao amor ao próximo, é o mandamento mais precioso da palavra de Deus. É o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, sejam longos os teus dias na terra que Adonai nos dá. O primeiro mandamento, inclusive falamos disso na paraxá passada. O Eterno leva tão a sério essa questão da paternidade, da maternidade, do respeito, do honrar pai e mãe, e aquilo que eu comentei com vocês é extremamente sério e convém que vocês se esforcem para que os filhos de vocês sejam educados no padrão da Torá e que eles demonstrem com as atitudes deles esse honrar que o Eterno exige deles, para que eles não atraiam para eles mesmos nenhum tipo de maldição, de tão sério que é. Então é exatamente isso. Olha o verso 9: jeitosamente rejeitaste o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição. Ou seja, vamos separar as coisas, uma coisa é mandamento, outra coisa são tradições boas que não interferem no mandamento é uma coisa. Agora, quando uma tradição ela choca com o mandamento, opa, peraí, tem alguma coisa errada. E é exatamente o que é citado na sequência em relação ao pai e à mãe. Lucas 18, 19 e 14. Lucas 18, 19 e 14. Perdão, Lucas 18, 9 a 14, Lucas 18, 9 a 14, perdão. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Olha aí, gente, olha a importância de ler a palavra com os olhos analíticos, hoje essas coisas pululam da Bíblia, literalmente, Então isso hoje ele fica em relevo quando a gente lê, a partir do momento que compreendemos essas premissas. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Ele está propondo a palavra para um público específico. Para quem? Para aqueles que confiavam em si mesmos. Olha aí: por se considerarem justos e desprezavam os outros. E aí ele diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, fazer uma coisa boa. Orar é algo maravilhoso, uma coisa boa. E aí ele diz: um fariseu. Quando diz fariseu aqui, gente, não é xingamento. Fariseu é um estudioso, um dedicado ao estudo da Torá, só que indo para o outro extremo, sendo legalista. Fariseu é um conceito positivo, não é um conceito negativo. Agora, um fariseu pode se tornar legalista? Pode, não é?
Então, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Publicano aqui, sinônimo de pecador. O fariseu, posto em pé, orava de si para si. Olha aí, ele não estava orando para o eterno, ele estava orando para ele mesmo. Ou seja, eu estou aqui aparecendo, eu quero aparecer, eu quero ficar bem na fita. Então ele orava de si para si. Olha a gravidade disso. Desta forma: ó Eterno, graças te dou. Ele está dizendo ó Eterno, mas ele está orando para ele mesmo. Presta atenção. Ó Eterno, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja, apontando agora para o pecador, entre aspas, porque todos somos pecadores. E aí ele vem falando, olha para você ver, ao alto elogio: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Eterno, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado, ou seja, aquele que se reconheceu miserável, pecador, ele foi justificado. Desceu justificado para a sua casa, e não aquele que orava de si para si, o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui Jesus nos dá uma lição exatamente de reconhecermos mais uma vez a nossa condição. E a nossa postura tem que ser essa postura do publicano, porque todos nós estamos, quando nós olhamos para as formas com as quais pecamos, ação, omissão, palavras e pensamentos, nós temos que nos considerar como este publicano, ter humildade para reconhecer tal condição e sermos dotados de um amor sem tamanho pela graça maravilhosa de Deus sobre nós, no tocante ao sacrifício do próprio Filho, para que nós pudéssemos nos achegarmos a Ele. Ou seja, o publicano, reconhecendo a sua condição de insuficiente em cumprir as ordenanças do Pai e pedindo ao Pai para que fosse dependente dele para superar os seus limites. Exatamente isso. Essa é a visão. Efésios 1,13. Só mais 2 textos, gente, nós entramos em Gálatas propriamente. Essa introdução é necessária porque tem tudo a ver com o contexto. Efésios 1,13. Efésios 1,13 diz assim: vou ler o 12 para contextualizar aí. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Yeshua, em quem também vós, ou seja, nós os que de antemão esperamos em Yeshua, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, olha aí, nós já sabíamos, agora vós que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, olha aí o foco, da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Olha, Evandro, o versículo que você gosta dele, todos nós amamos, né? O qual é o penhor da nossa herança, ou seja, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Baruch Hashem. Maravilhosa promessa. Maravilhosa promessa. Dito isso, vamos então, Gálatas 3. Finalmente vamos iniciar então o nosso estudo de hoje. Quem tiver uma versão diferente, gente, por gentileza me auxilie aí, porque as várias versões
são de suma importância para que nós compreendamos algum termo, né? Que em uma Bíblia está de uma forma e em outra de outra. Então vamos lá. Ó Gálatas insensatos. Quem tem de cara aí? Quem tem um texto diferente? Gálatas estúpidos. Ó Gálatas estúpidos. Mais o que? Eugênio? Insensatos. Insensatos também. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Fascinar, qual o termo aí que vocês têm? Enfeitiçou. Enfeitiçou, olha aí, enfeitiçou, seu Evandro. Enfeitiçou. Ok. Fascínio, gente, é uma forte atração, um deslumbramento, um enfeitiçamento, um encantamento, um êxtase, né? Um hipnotismo. Ó Gálatas insensatos, quem vos iludiu, quem vos enfeitiçou, quem vos hipnotizou? Diante dos vossos olhos, Yeshua HaMashiach foi retratado como crucificado. Como criminoso, meu aqui, condenado. O meu não está, aqui também está exclamando. O meu está assim, ó insensatos Gálatas, quem vos iludiu? Interrogando. Aí ele exclama, diante dos vossos olhos, Yeshua HaMashiach foi crucificado como, foi retratado como crucificado. Ah, tá, porque está direto, perdão, uma outra versão aqui está assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou vós outros, ante cujos olhos foi Yeshua HaMashiach exposto como crucificado? É porque aquele interrogou antes aqui é a versão, mas é a mesma coisa. A nossa aqui está como criminoso condenado à morte. Ok. Sem dúvida nenhuma, o mesmo significado, né? Quem vos iludiu diante dos vossos olhos, Yeshua foi retratado como um criminoso, condenado à morte, como crucificado. E nós leremos alguns textos aqui que mostram o quê? Que ele foi fixado num madeiro. Oi? Culpado. Foi considerado culpado e pregado no madeiro. E aí nós sabemos o que a lei diz acerca de quem é pregado no madeiro. Verso 2: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei? Olha aí, gente, obras da lei. Então, obras da lei é traduzido como legalismo. Recebestes o Espírito pelas obras da lei? Está diferente aí? Na prática da lei. Ou pela pregação da fé? Como é que está aí o seu? Gostaria de saber de vocês apenas uma coisa. Acaso receberam o Espírito com base na guarda legalista dos mandamentos? Isso, olha aí, guarda legalista dos mandamentos. Não está dizendo guarda dos mandamentos. Guarda os mandamentos da Torá ou pela confiança no que ouviram ao que foram. Então, mas o foco aí é guarda legalista. Guarda legalista. É diferente de guarda de mandamento. Nós temos que guardar o mandamento, mas não de forma legalista. Então, o que está em evidência aí é o legalismo. O cristianismo fala qualquer guarda da lei é como se fosse legalidade, é legalismo. Gente, nós vamos ver aqui a sutileza que nos foi ensinada ao longo de quase 2000 anos no tocante à lei e à maldição da lei. Né? Fica parecendo que a forma como nos foi ensinado e que algumas versões foram traduzidas, fica parecendo que a lei é maldita, o que é um absurdo. Né? Porque Paulo fala em Romanos 7 que a lei é santa, justa e boa. Então, Paulo não é louco, ele não é um herege, ele não sofre de nenhuma psicose para hora falar uma coisa e hora falar outra. Muito pelo contrário, o raciocínio dele é tão bem elaborado que só aqueles que
se esforçam para ler todo o escrito dele, né? Esse aqui, igual eu falei, aqui é uma carta. Nós temos que pegar essa carta e lê-la do princípio ao fim. Nós não podemos tirar um texto daqui e fazer doutrina desse texto, porque aí nós descontextualizamos. Nunca esquecer que é um judeu zeloso pela lei. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Essa colocação é muito interessante, porque hoje, especificamente, eu não estava aqui no sábado, mas eu assisti a Paraxá do sábado, e coincidentemente eu conversei com uma irmã, né, que também diz, né, está servindo aí ao Pai, e a gente começou a falar sobre a Bíblia, e eu comecei a mostrar para ela alguns pontos a respeito da expulsão. E eu percebi que da maneira, que a forma que eu ia falando com ela e a gente conversando, e ela muito bem instruída, por sinal, é psicóloga, é pós-graduada em psicologia comportamental, e de repente ela falou assim: nossa, para, estou ficando irada. Eu, calma, por quê? Estamos falando de Deus, estamos falando da palavra. A forma que você fala, que você me apresenta a lei, me diminui, me coloca muito pequeno, insignificante. Eu falei, mas não é essa a intenção, mostrar que eu não sou nada, que eu sou dependente. Ela falou, mas isso não é inaceitável. Eu falei, aí eu expliquei para ela, realmente inaceitável, porque nós somos colonizados de uma maneira a não perceber que a lei, ela mostra que nós somos dependentes. Ser dependente é ser pequeno, é ser nada. E eu percebi que os evangélicos hoje, né, os cristãos, eles não aceitam ser pequenos, ser diminuídos, se sentir nada. E é realmente isso que o Eterno quer nos fazer entender. Olha, vocês não são nada, vocês só vão ser alguma coisa se eu estiver em vós através do meu Espírito, caso contrário. Mas aí vem aquela ideia, eu sou menina dos olhos de Deus, eu sou importante, Ele me ama. Não é bem assim. O que é interessante de tudo isso é que quando você recebeu a palavra do Eterno e ela te convenceu, o Espírito do Eterno, né, o Ruach Kodesh, aparentemente a gente tem a sensação que todos vão receber como a gente entendeu. Teoricamente, parece que foi fácil o entendimento. Quando você vai e alguém toma uma certa, você fica assim, meu Deus, você assusta. Desconstrói tudo aquilo que ela, com mais de 30 anos, né, cristã, você está desconstruindo tudo que eu aprendi. Olha para você ver a diferença. Vou dar um outro testemunho aqui agora, exatamente o contrário disso que você está falando. E eu comecei falando para essa pessoa exatamente isso, né? Que Yeshua disse que as suas ovelhas ouvirão a sua voz, né? Que ouvindo o seguiriam, né? E hoje eu tive um momento de extrema alegria por achar alguém disposto a ouvir, e assim o tempo todo a pessoa sedenta, querendo ouvir mais, e eu me policiando por causa do tempo. Deu 1 hora, deu 2 horas, eu falando, e eu estou me policiando por causa do tempo. E eu nunca passei uma tarde tão agradável, ainda mais ouvindo a palavra de Deus, maravilhoso. Então, assim, é a diferença, né, entre aquele que ama verdadeiramente a Deus e aquele que diz que ama. Nós começamos a lendo aqui, no Salmo 51:17, né, aquele que tem um coração contrito, um coração rendido. E o outro que quer ouvir aquilo que os seus ouvidos querem ouvir. Exatamente, era a sequência exata disso. E as pessoas estão se cercando de outras que falam o que elas querem ouvir. E aí a importância de falar dessa questão da dependência é exatamente o caráter humanista que nos foi incutido ao longo desses quase 2 milênios, né, de que nós somos importantes. Então é o eu que está no centro. Enquanto nós não arrancarmos o eu do centro e permitirmos que o Eterno fique no centro, nos tornando absolutamente, não é parcialmente não, absolutamente dependentes dele, né, nós corremos um sério risco de cairmos. E aí nós não damos conta, porque quando nós olhamos para a carta de Gálatas, para a carta de Romanos, que Paulo faz exatamente isso, né, o raciocínio dele, de tão bem elaborado, coloca todos nessa condição de miseráveis,
de pecadores, de dependentes do Pai. Para quê? Para que, nos reconhecendo nesta condição, nós valorizemos efetivamente o nosso presente. Porque, peraí, como que você tem um presente desse e você não é capaz de mensurá-lo, né? Com quanto seja incomensurável, né? Mas você tem que ter a noção de que ele é incomensurável. Sabe o que é interessante? É que ela depois falou comigo assim, nossa, mas a gente tem que aprender com Paulo, porque Paulo fala que primeiro a gente tem que dar o leite como criança. Aí eu olhei bem para ela assim, com mais de 30 anos cristã, você ainda está tomando leite? Paulo diz que tem que atender o tempo decorrente. Aí eu fui e falei, deixa eu te dizer uma coisa, agora vamos falar de cristão para cristão, de quem tem tempos de caminhada. Você com quase mais de 30 anos de cristã, com a formação que tem, você já está gabaritada para aprofundar, para entender, para receber o alimento como ele é. Sólido. Está na hora de você tirar essa visão. Mas se eu apresentar o evangelho dessa forma para as pessoas, elas vão sair correndo, porque ninguém recebe. Eu falei assim, não, pelo contrário, quem sair correndo é porque não se deixou convencer pelo Espírito do Santo. E eu não tenho que convencer, eu só tenho que falar a verdade. E os homens amaram mais a mentira do que a verdade. Exatamente. Gente, olha o verso 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei. Então, recebestes o Espírito. Qual Espírito? Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. Abra para mim, Alex, por favor, em Ezequiel 36, 26, 27, leia por gentileza. Olha, gente, o que esse texto de Ezequiel nos traz sobre esse Espírito que nós recebemos. Agora, nós recebemos pelas obras da lei ou nós recebemos pela fé? Pela confiança em Deus. Como é que está na sua irmã? Ezequiel 36, 26, 27. Você. E vos darei um novo coração. Olha aí, gente. Olha o que Deus está dizendo em Ezequiel que faria conosco. Nos daria um novo coração. E derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Olha aí, prossiga. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Essa é a função do Ruach HaKodesh. Rodrigo. Obrigado. Essa é a função do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus em nós, para nos tornar, gente, agora obedientes, né, por amor ao Eterno, por entendermos o presente maravilhoso que nós ganhamos. Porque senão nós não valorizamos esse presente. É como a gente dar uma Ferrari para o menino do Josley, para o Miguel, né? Ganhou uma Ferrari, mas ele sabe o que fazer com essa Ferrari, ele entende, entendeu? É mais ou menos isso. Ele tem que compreender o que ele está ganhando, senão para ele não vai fazer diferença nenhuma, ele vai bater martelo nele, vai arriscar ele com pedra e por aí vai. É claro que numa comparação extremamente grosseira. Então, assim, eu fico com o entendimento que nas nossas orações nós devemos até pedir o Eterno que permita nos obedecer os mandamentos dele. Exatamente. É rogar. Buscar nele, ele conceder essa bênção, que é uma bênção grandiosa demais para a gente. E o próprio Yeshua, né, coloca isso para que nós peçamos isso, né, para que nós recebamos o Espírito, e que ele vai nos dar isso de forma gratuita. Lá em Tiago ele fala, né, aquele que necessitar de sabedoria, e essa sabedoria vem pela obediência, né? Deus nos dá isso liberalmente por meio do Ruach HaKodesh. E a oração do Pai Nosso, ao qual Yeshua nos ensina, né? Pai, livra-nos do mal, né? Sim. Esse mal não é o mal que a gente entende assim de cair no buraco, quebrar uma perna. Não, o mal é o pecado. De
transgredir. Livra-nos de transgredir a tua santa, boa e justa lei. Gente, quer conhecer a lei do Eterno, quão maravilhosa ela é? Leiam o Salmo 119. Não há um único versículo ali dissociado. Cada versículo ali é um êxtase de admiração da santa, boa e justa lei do Eterno. Cada um maravilhoso. Obedecer fielmente aos mandamentos significa rejeitar as tradições que ferem o mandamento. Sem dúvida, sem dúvida. O que nós não podemos fazer, gente, é literalmente colocar o carro na frente dos bois. Nós não podemos focar na obediência aos mandamentos com a visão de que temos que fazer isso para ser salvo. E isso tem que ficar muito claro. Nós já fomos salvos. Entendeu? Nós já fomos salvos. Então agora, é por isso que Yeshua fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa fala de Yeshua era exatamente por causa do peso das obras da lei. Porque ninguém aguenta, gente. Basta tentar fazer isso um dia no legalismo para ver quão pesado é. O fim sempre você chuta o balde, literalmente. Não dou conta, ninguém dá conta. E aí, quando a pessoa percebe que não dá conta, se ela tem uma direção correta, ela corre para o Salvador. Mas se ela não tem, é perigoso ela até tirar a própria vida, porque ela vai perceber que ela é incapaz. Então, é o cuidado que nós temos que ter. Sempre lembrar, e aí ele diz o seguinte: o que Yeshua disse? Sem mim, o quê? Não é sem mim vocês conseguirão isso e aquilo, mas não, sem mim nada podemos fazer. Por quê? Porque ele é o ápice do Pai, no sentido de aplacar a ira do Pai. Por isso que ele foi nomeado para essa finalidade. Por isso que ele é rei, por isso que ele virá, que ele voltará como um juiz, por isso que ele governará no reino milenar, por isso que ao final do reino milenar, ele entregará o reino ao Pai, ao Deus e Pai, ao nosso Eterno e ao Pai dele e nosso Pai. Ou seja, missão cumprida. E aí a palavra diz o quê? Que Deus será tudo em todos, e aí viveremos para sempre, na presença de Yeshua e na presença do Eterno. Gente, isso é de uma magnitude assim, é incomensurável, não tem como ser medido. Agora, nós precisamos de tentar compreender essa magnitude, para que nós valorizemos, e só quem compreende é que vai fazer de tudo para andar nessa obediência, na verdadeira obediência, não uma obediência legalista, uma obediência porque eu compreendo o sacrifício que foi feito por mim. É isso, gente, que Abraão, nós leremos daqui a pouco, é isso que Abraão fez. Abraão creu em Deus, a palavra diz o quê? E isso lhe foi imputado como justiça, como justificação. Ele creu. Deus vira para ele e fala assim: Abraão, você larga todos os seus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, Abraão questiona, ele exige condições, ele impõe condições, ele quer saber mais detalhes, ele consulta a esposa, consulta alguém. Não, nada disso. Prontamente ele obedeceu. E ele cria tanto no Evangelho que ele já sabia, o Evangelho da fé, que viria um Salvador. E seria, quando Deus faz a promessa para ele, que por meio dele seriam benditas, seriam enxertadas todas as famílias da terra, gente, ele captou a essência da promessa e simplesmente se entregou. Abraão se entregou, ele se derramou na presença do Eterno, a tal ponto de, quando lhe foi pedido o filho dele, ele estava literalmente disposto a sacrificá-lo. Aliás, no coração, vamos ler.
no coração dele, ele sacrificou o filho dele, né? Ele sacrificou, porque o que vale não é a intenção do coração. Ele sacrificou, né? Ele foi barrado fisicamente pelo anjo do Eterno, mas ele sacrificou o filho dele, né? Agora, por que ele sacrificou? Ou por que ele estaria disposto a consumar tudo ali, fazer todos os atos ali que ele havia preparado? Porque ele cria na promessa. Qual que era a promessa? De ti farei uma grande nação, os teus descendentes serão como as estrelas no firmamento. Opa! E Deus falou que era por meio de Isaac. E aí Deus agora me impede de Isaac. Ele já cria até na ressurreição, que pessoa? Deus entregando Não, tanto é exatamente. Não, ele teve a compreensão perfeita do Evangelho. Aquilo que foi prometido lá em Gênesis 3,15, ele compreendeu isso da maneira mais plena possível. Porque se ele viesse a concretizar materialmente o sacrifício, a própria palavra diz lá em Hebreus o quê? Que ele cria que Deus é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Então, assim, para ele era indiferente, ele estava disposto a obedecer. E isso é dependência, isso é confiança, isso é fé. Fé, no hebraico, é emuná, confiança, fidelidade, né? Crer na fidelidade do Eterno, confiar na fidelidade do Eterno. Se Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Ponto final. Ponto final. E aí, por isso que o tempo todo, Paulo faz remissão a Abraão. Abraão creu em Deus. E essa crença e essa confiança, lhe foi imputada como justiça. Ou seja, ele foi justificado, não foi por obras da lei. Aliás, a lei foi dada quando? 430 anos depois de Abraão. 430 anos depois de Abraão. Então não pode ter sido pela lei, foi pela fé naquele que viria, no Salvador que viria, na promessa de que efetivamente viria alguém para nos justificar a todos, e todos aqueles que crescem por meio dele seriam enxertados nele. Diga-se que o termo aí, em ti serão benditas, é um termo hebraico, venivrehu, que significa enxertados. Em ti serão enxertados, em perfeita harmonia com Romanos 11, onde diz que Israel é a verdadeira oliveira e que nós somos enxertados lá. Perfeitamente harmônico. Então, olhando dentro desse princípio, eu posso estar errado, mas quero me arriscar. Eu posso entender então que quando o Eterno diz assim, porém dentro de vosso coração a minha lei, ele não está fazendo algo que é novo, porque ele já havia colocado antes de Abraão. Abraão não conheceu as instruções, mas ele tinha elas no coração. Ou seja, não estou dando algo novo para vocês, eu estou voltando a vocês algo que alguém já teve e que é capaz de. É possível. A palavra diz que ele conhecia essas instruções porque exatamente estava no coração. Exatamente. Então, de Adão até o momento que a lei foi materializada em dois rolos, nos rolos, em rolos e nas duas tábuas de pedra, até aquele momento as pessoas conheciam a lei porque ela estava gravada no coração, entendeu? Ela foi sendo repassada de geração a geração. Então ele conhecia, e aliás foi isso que agradou a Deus. A palavra diz que Abraão, ele obedeceu e se dispôs a ordenar a sua casa depois dele. Ou seja, Eterno, eu estou aqui para te servir e toda a minha casa estará à sua disposição. É isso, lendo o texto, a conclusão é exatamente essa, que ele ordenaria a casa, colocaria ordem na casa dele de acordo com a vontade do Eterno. E aí, para obedecer o que? Os estatutos, ordenanças e mandamentos. Que só foi materializado, que foi deixado aí agora escrito para nós, 430 anos depois. Maravilhoso, maravilhoso. Então, gente, verso 2, esse Espírito, Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, nós recebemos pela fé, pela confiança agora na promessa de Deus. Que Deus fez lá em Ezequiel,
fez em Jeremias, e são promessas que estão contidas em Hebreus 8. Né? Jeremias 31, o que está em Ezequiel 36, 26, remete a Jeremias 31, 31 e remete a Hebreus 8, a partir do verso 8. Né? De que essa lei, a mesma lei, como muito bem observou Alessandro, a mesma lei não é outra lei. A mesma lei, agora, ela não está mais em rolos de pergaminho e nem tábuas de pedra. Ela está o quê? Sendo escrita, nesse processo agora que nós estamos vendo de santificação, ela está sendo escrita no nosso coração e na nossa mente. Aí eu começo a entender a revolta dos romanos com Paulo. Caramba, esse camarada está trazendo algo que ele aprendeu com Deus. Deus já fez isso lá atrás e funcionou e vai funcionar de novo. E ele próprio, ele relata isso. Eu não aprendi de homem algum, né, mas lhe foi revelado por meio de Yeshua, o Messias. O novo não é novo, ou seja, é novo porque vocês não conheceram, mas vão conhecer. Exatamente. Verso 3: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, olha aí, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Qual que é o contexto de Gálatas, gente? Se firmando em tradições. Qual que é o contexto de Gálatas? Por que houve uma celeuma aqui, uma discussão aqui? A circuncisão, né? Impor a circuncisão como condição de salvação. Então, o contexto é a salvação. Primeira coisa, salvação não é por obras da lei. Salvação não depende de um ato nosso. Salvação é obra exclusiva de Deus por meio de Yeshua HaMashiach, o Messias. Né? E aí agora no verso 3 diz: vocês começaram muito bem, né? Vocês estavam no Espírito, né? O Espírito faria o quê? Arrancaria aquele coração de pedra, daria um coração de carne para que fosse permitido que a lei fosse escrita e que eles tivessem capacitação do alto para obedecer. Mas eles se voltaram a quê? Opa, circuncisão. Tem que circuncidar. Né? E aí olha para uma coisa na carne, uma obra na carne, porque é muito fácil as obras exteriores, tem que tomar cuidado com elas. É mandamento? Sim, é mandamento. Mas era o momento? Não, não era o momento. Abraão, quando ele foi chamado, com essa fé maravilhosa que ele demonstrou ao Eterno, essa confiança plena que ele demonstrou ao Eterno, ele estava com 75 anos. E ele só foi selado com uma circuncisão aos 99 anos, ou seja, 24 anos depois. Por quê? Porque ele demonstrou nessa caminhada de 24 anos, por meio das obras que ele praticava, que estavam em perfeita consonância com os mandamentos do Eterno, de que efetivamente ele era apto a ser o patriarca dessa aliança. Ele só foi selado 24 anos depois, ou seja, são 24 anos de caminhada. Agora, o que nós vemos hoje, infelizmente, em muitos grupos? A pessoa quer fazer techuvá, uma das primeiras coisas que ela quer fazer é ir lá e circuncidar. Peraí, é isso que Paulo está dizendo: ninguém pode ser circuncidado, conforme Atos 15, ninguém. Isso é importante no momento certo. Agora não, peraí, ué. Isso é um selo de aprovação de vida. Tem que mostrar o quê? Frutos. Peraí, ué. Porque senão você olha, toda hora que você olhar ali para o seu órgão, você vai se gloriar na carne. É isso que Paulo está dizendo. Vocês não podem se gloriar na carne. É espiritual, é transcendente, é infinitamente superior. É isso aí. Por isso que tem um momento que ele fala lá que a circuncisão se torna incircuncisão. Se um judeu que é circuncidado, ele não obedecer a Deus de forma plena, por amor, é como se a circuncisão dele fosse incircuncisão. E ele diz mais, ele diz que aquele que é incircunciso, que
compreende o espírito da lei e faz isso no espírito correto, ou seja, por amor, ele é considerado o quê? Circunciso. Então, não pode isso ser elevado a uma categoria de necessidade primeira, em nenhuma hipótese. É isso que Paulo está tratando. Então, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, entendam, é por amor, pela confiança, é por uma obediência agora muito superior. Hoje nós obedecemos, e Yeshua fala o quê? Meu fardo é leve, o meu jugo é suave, eu não tenho mais aquele peso de condenação em cima de mim. Quando me vem um pensamento ruim, que é algo que às vezes eu não consigo controlar, na maioria das vezes eu não consigo controlar, quando vem esse pensamento, eu clamo a Deus pelo sacrifício do Mashiach e imediatamente eu sou o quê? Liberto. Eu sinto ali a leveza do perdão. Por quê? Porque Yeshua já pagou por mim. Se fosse em outro tempo lá atrás, eu teria que fazer o quê? Lá vai eu de novo, mais um canelinho, mais uma confissão, mais uma degola. E aí no dia seguinte, gente, tentem imaginar uma caminhada desse jeito. Nós temos que compreender, conhecer mesmo a Torá, para compreendermos a didática de Deus no tocante aos sacrifícios, porque os sacrifícios nos apontam para o sacrifício. Yeshua é o sacrifício. Em Hebreus fala o quê? Uma vez por todas. Uma única vez. Acabou, gente. Imagina aquelas pessoas, ou imaginem, aquelas pessoas que estavam ali dia após dia fazendo confissão de pecados. Quando eu leio e me ponho no lugar eu falo assim, gente, misericórdia. Eu tenho que andar com a boca do pó. Eu tenho que andar rastejando. De tanta gratidão a Deus pelo sacrifício do Mashiach, pelo que Ele fez por nós, para nos resgatar. E hoje eu falava com o Eugênio Márcio aqui mais cedo, que não há nada mais importante para nós, gente, do que a nossa salvação. Nós queremos e temos que ansiar, estar na fila dos que ouvirão: vinde benditos de meu Pai, cumprindo essa vontade de uma forma amorosa, de uma forma livre. Tiago fala, nós leremos daqui a pouquinho, Tiago fala, nós somos julgados pela lei da liberdade. É a mesma lei de Deus, não mudou nada. Quando eu estava numa igreja cristã de 4 anos, no último ano que eu estava dentro do cristianismo, eu me peguei numa situação que eu estava, observando que eu estava inchado, orgulhoso, sabe disso? Me via como um santo, olhava para a minha parentela e me achava espiritualmente muito aí me superior. Me veio uma depressão, que eu não sei o motivo, eu acredito que hoje pode ser por isso, eu estava soberbo. Agora hoje eu me encontro aqui estudando a Torá e a lei me mostra a minha mazela, a minha pequenez, a minha dificuldade como homem de cumprir tudo de forma plena, onde o Adilson ressalta a importância da gente olhar para Yeshua, porque é até perigoso a gente achar que a gente não consegue, né? Então a situação inverteu. Então hoje eu me vejo totalmente dependente mesmo da misericórdia quando eu olho para a lei. Quando Yeshua diz que sem Ele nada podemos fazer, é exatamente isso. Não tente guardar por você mesmo. Entendeu? É com Ele. A lei, a Torá, ela serviu de aio, de um tutor que nos entrega para Ele. Agora nos entrega para Ele, agora com Ele nós teremos sucesso. Sem Ele não conseguimos absolutamente nada. Dá para compreender a riqueza disso? É com Ele.
Sem Ele, nada. É por isso que eu tenho muito temor de alguns segmentos que não enfatizam isso. Né? Porque diante de um texto desse, nós temos que ter temor e tremor. Né? Porque qualquer um que... A palavra diz o quê? Que aquele que não confessá-lo, não confessar Yeshua, ele não será confessado diante do Pai. O caminho da carne, o caminhar na carne, se nós deixarmos o Rua de lado e pretendermos caminhar na carne, isso nos deixa tão soberbos que muitos que tentaram esse caminho se esqueceram de Yeshua e caíram na ortodoxia. Aí está o segredo do autor. Perfeito. Eu não vou explicar, não vou tentar explicar, mas aí está o segredo do autor. Verdade, verdade. É profundo, mas é exatamente isso. Não é? Nós temos que meditar nessas coisas para que nós consigamos extrair o valor da graça. Porque hoje a graça, nós lidamos com uma graça banalizada, uma graça gratuita, no sentido de que ela é gratuita para nós, né? Agora ela custou um preço muito alto para Deus, muito alto. Ele não poupou o próprio filho, antes o entregou, na nossa condição de justos, não, na nossa condição de pecadores. Por isso que eu falo que a justificação é algo maravilhoso, né? Porque ele não justifica o justo, ele justifica o injusto. E aí quando nós olhamos que, humanamente falando, é injusto um justo justificar o injusto, né? E aí Yeshua, justo, justifica o injusto, ele não justifica o justo. Aquele que pensa que é justo aos seus próprios olhos, Yeshua disse: eu não vim para os justos, eu vim para o pecador. Esse aqui que estava orando de si para si, ele ia reconhecer o valor do sacrifício de Yeshua? Não, ele não ia reconhecer. Em outras palavras, Yeshua estava dizendo: eu não vim para quem não me quer, para quem não me aceita. Perfeito, é exatamente isso. Para quem não precisa de mim. Para quem acha que não precisa. Porque tem segmento que trabalha com essa linha, né, de que não precisam, eu consigo, eu posso, eu faço. Agora, isso é um engano, né, porque dentro de nós o Espírito nos mostra essa impossibilidade. Volto a dizer, gente, nós temos que andar em obediência ao Eterno. Agora, essa obediência, ela é com Yeshua, é com o Espírito que nos foi outorgado, que nos foi dado. É somente dessa forma é que nós teremos êxito. Sem isso, nós vamos bater cabeça com cabeça. Não tentemos fazer isso, porque o próprio Yeshua nos adverte: sem Ele nada podemos fazer. Então, gente, quando fala não recebesse o Espírito pelas obras da lei, né, tem uma tradução muito interessante que fala que não adianta nenhum esforço próprio, não trabalhe para isso, né, mas confie em Deus para receber. Confie em Deus para receber. Abra, por favor, em Romanos 10. Aliás, nós já estamos em Romanos 10. Já abri aqui. Romanos 10, 16 e 17. Olha aí, o que diz? Romanos 10, 16 e 17. Tem até um título aqui que fala que não se pode alegar falta de oportunidade. Ela não tem como se excusar. Isso. Nem todos obedeceram ao Evangelho. Olha aí, nem todos. Nós sabemos, né? Paulo fala isso no próximo capítulo, que alguns não creram, né? E o fato deles não terem crido nos proporciona agora sermos enxertados entre eles, né? Naqueles que ficaram, obviamente.
Então, nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Adonai, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra. Como é que está aí de vocês? Portanto, a confiança procede do que é ouvido, e o que se ouve provém das palavras anunciadas a respeito do Messias. Olha aí. Evandro, lê de novo 21 esse texto aí, começando bem no 17 mesmo. Portanto, a confiança procede do que é ouvido, e Uhum. o que se ouve provém da palavra anunciada a respeito do Messias. Gente, olha o que é tradução. Como que está na sua, Hermes? Com consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Yeshua. Eugênio? De modo que a fé segue ao que se ouve, e o que se ouve vem por meio da palavra a respeito de Yeshua. Você está na versão Novo Mundo? Quando eu digo que essa versão ela é muito melhor do que muitas versões, ela está tal qual a messiânica, a de Jerusalém. Né? Agora, como está a sua, Alessandro? 17, É. de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir das palavras do Evangelho. Preciosa demais, gente. Evandro, lê mais uma vez aí, por favor, 17. Portanto, a confiança procede do que é ouvido, e o que se ouve provém da palavra anunciada a respeito do Messias. Da palavra anunciada a respeito do Messias. O Eugênio, mais uma vez o 17, por favor. De modo que a fé segue ao que se ouve, e o que se ouve vem por meio da palavra a respeito do Mashiach. Perfeito. Maravilhoso. 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Ora, Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. São os publicanos, aquele que se humilha, aquele que reconhece a sua condição. Esses conseguem um entendimento exatamente por reconhecerem a sua dependência, a necessidade de dependerem do Pai, e aí sim valorizam o sacrifício do Mashiach. Então esse é o contexto. Esse é o contexto. Verso 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Verso 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha o verso 6, gente. Exatamente o que eu já havia dito, olha. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Imputado para a justiça, gente, é justificação. É o terceiro passo do processo de Teshuvah. Então, o primeiro passo, reconhecimento de que é pecador e que quer mudar de vida. Quer se converter ao Eterno, quer fazer Teshuvah. Primeiro passo. Segundo passo, nascer de novo, da água e do Espírito. Teve lá
e recebimento do Rua, né? Ele é justificado, agora ele passa pelo processo da santificação. Espero, sincero e honestamente, que todos estejamos nesse processo de santificação, né? Que a cada dia possamos buscar aí essa obediência, né? Com Yeshua, né? Por meio do Ruach HaKodesh, para que se torne algo por amor, suave, leve, prazeroso. Está me vendo uma coisa aqui, que o mundo não sabe o que é ser santo. Ele não acredita na Torá, não sabe o que é ser santo. Ele fala de santidade sem saber o que é santidade. É verdade. É verdade. Porque santidade tem a ver com abstenção de pecado. Pecado é a transgressão da Torá, da lei. Se não conhece a lei, Como é que vai ser santo? Vive o pecado. Eu ouvia muito de um pregador que falava que ele andava na lei do Espírito. É como se a lei do Espírito desconectou ela da lei do Eterno. gente, isso é tão absurdo, porque Isso é tendencioso. não, é abstrato demais, não é? É abstrato demais, fica muito solto, é algo transcendental e agora no pior sentido do termo, né? É uma viagem. É uma viagem. Mas espera aí, hoje eu perguntava, olha, você acha que nós recebemos o Espírito do Eterno para desobedecer? Faz algum sentido isso? Não é? Lá em 1 João, capítulo 5, ele diz o quê? Se nós nós provamos que amamos a Deus quando obedeço, quando eu cumpro, quando eu respeito os seus mandamentos. Eu amo quem me ama, e quem me ama, obedece aos meus mandamentos. E lá em Tiago fala que os mandamentos do Eterno não são pesados, né? Agora, para Tiago é muito fácil falar isso, porque ele consegue exprimir que a lei de Deus ela é a lei da liberdade. Olha aí, Mas Deus, como é que vive no reino de Deus? de acordo com as normas desse reino, Senão de você acordo com vai as ser- normas do Eterno. Senão você vai ser rebelde ao rei, né? A esse rei. E nós aprendemos em sociologia, né, que para que haja um reino tem que ter um rei, tem que ter uma lei que rege e tem que ter um povo, né, e mais o território, senão não é reino. Quem vive no reino de Deus? É aqueles que estão dispostos a obedecer às leis do reino, né? Tem uma parte bíblica, não sei se é Zacarias, que fala que o gentil ele vai puxar a veste ali de um judeu implorando para ensinar ele a Torá. Os mandamentos do Eterno. Agora, essa profecia é acerca de Yeshua, entendeu? É acerca de Yeshua. Pode. Depois nós podemos elucidar, tá? Maravilhosa profecia. Eu gosto dessa passagem, porque tocar na veste de um judeu é algo inadmissível. Então, mas É forte porque tem é a necessidade, a dependência, é correr o risco para aprender. mas do jeito que aquela mulher, né, que se encontrava hemorrágica há tantos anos, toca na orla da veste de Yeshua, que é exatamente no tzitzi, né, e é imediatamente curado. E aí Yeshua percebe naquele momento que dele saiu o poder. Olha só. Tem uma nivelação ali de intimidade, de dependência com a necessidade. Então, isso tem a ver, Josilei, exatamente com isso, com essa, reconhecendo essa dependência, agora sim eu quero tocar na orla de Yeshua, né? É maravilhoso, maravilhoso. Ei, meu amigo Assis, seja bem-vindo, sente-se aí, fique à vontade. Ótimo. Então, gente, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Voltem, por gentileza, em Romanos 4:3. Romanos 4:3. Esse texto
está lá em Gênesis 15, 4, 6, olha só, está lá na Torá, em Gênesis, e ele repete aqui em Romanos 4, 3, olha o que Paulo diz. Pois, que diz a Escritura? Olha aí, gente, Paulo repete a Torá. Paulo não está inventando nada. O que diz a Escritura? Qual a Escritura? Não existia o Novo Testamento. Ele está falando da Torá. O que diz a Torá? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha o verso 8, 7. Sabei, pois, que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que o Eterno justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou, olha aí, gente, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Olha aí o que eu falei. Tendo a Escritura previsto que o Eterno justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, esse é o texto, gente, magno de hoje. E nós fechamos com ele. Olha aí. Todos, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Eu quero a versão do Eugênio, eu quero a versão do Evandro, por gentileza. Pois todo aquele que confia na guarda legalista dos mandamentos Isso. da Torá, vive sob maldição, porque está escrito: maldito quem não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da Torá. Eugênio. Todos os que confiam em obras exigidas por lei estão sob maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não continua em todas as coisas escritas no rolo da lei, deixando de fazê-las. Olha o verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Yeshua, olha aí, verso 13. Yeshua, nós vamos terminar no 14 hoje. Yeshua nos resgatou da maldição da lei. Peraí, está dizendo aqui que Yeshua nos resgatou da maldição da lei ou nos resgatou da lei? Maldição da lei. Então não é da lei. Aqui eu quero ler, Deus. Pois não. O Messias nos redimiu da maldição pronunciada na Torá, Isso. ao se tornar amaldiçoado em nosso lugar, porque o Evangelho diz: quem perder de um estado já sofreu maldição. Exatamente. Gente, prestem atenção aqui que esse fechamento agora é crucial. Vamos lá. Yeshua nos resgatou da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? Primeira coisa, qual que é o salário do pecado? A morte. Aquele que não obedece à lei deveria morrer. Não morre agora pelo sacrifício de Yeshua, de Jesus. Então, ele nos resgatou de sofrermos as penalidades da lei, as maldições decorrentes da desobediência. As maldições decorrentes da desobediência. Então, Yeshua, uma vez que nós descumprimos a lei, nós não morremos, porque Yeshua efetivamente nos resgatou, Ele nos redimiu, Ele pagou o preço por nós. Olha aí, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Em nosso lugar. Ou seja, nós que éramos
éramos malditos. Né? E aí ele nos substitui. E agora que ele nos substitui, Paulo diz o quê? Que nós devemos ter uma vida agora substituída por ele. Tentem compreender isso também. Né? Por isso que Paulo fala, essa vida que ora vivo, não sou eu mais. Cristo vive em mim. Eu estou vivendo dessa forma pela fé nele. É por meio dele. A palavra não diz que sem ele eu nada consigo fazer. Eu estou de mãos dadas com ele. Em seus passos, o que faria Yeshua? Né? É conduta após conduta, como Yeshua faria, como Jesus faria aqui nessa situação. E aí agir de acordo com esse padrão. Então, Yeshua nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, olha aí gente, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e em Yeshua HaMashiach, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Duas ações aí, por favor, Evandro. Só o verso 14. Yeshua, o Messias, fez isso para que, em união com ele, os gentios pudessem receber a bênção anunciada a Abraão, a fim de que, mediante a confiança e a fidelidade, recebêssemos o que fora prometido, isto é, o Espírito. Aleluia! Aquilo que foi prometido, o Espírito, Ezequiel 36, 26. Né? Que ele nos daria um novo coração, arrancaria um coração de pedra, nos daria um coração de carne, para que nós pudéssemos agora obedecer aos seus estatutos, juízos, ordenanças, mandamentos. Maravilhoso. Nós recebemos o Espírito com essa finalidade específica, de andarmos em novidade de vida, andarmos em obediência, e não o contrário, o que é um absurdo de pensamento. Era para eles estarem felizes de ter essa promessa de Abraão cumprida, né? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Gente, abram em João, por favor. João, dois textos aqui para ler rapidinho. João 8, 56, quando fala dessa promessa. Isso aqui é importante. João 8, 56. Olha aí, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e se regozijou. Olha o pré-anunciar o Evangelho. Olha o pré-anunciar as boas novas. Quais são as boas novas? De que o Messias viria. Foi prometido em Gênesis 3,15. Abraão consegue ver esse dia. Ele creu, ele viu esse dia e se regozijou. Tradução a sua. Ficou feliz. Ficou feliz. Eugênio. Qual vai ser? 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se grandemente na perspectiva de ver o meu dia. E ele o viu e se alegrou. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, então nós paramos no verso 14, daremos sequência na próxima semana. Que o Eterno nos capacite, que possamos compreender o valor, o alto valor do sacrifício do Mashiach, Yeshua, Jesus, para que nós possamos agora, com Ele, nos apercebermos de quão leve, de quão suave é obedecer aos mandamentos do Eterno. Sabedores de que Romanos 2,13, não são os ouvidores da lei que serão justificados, mas os praticantes. Romanos 2,13. Mas é importante lembrar aqui que só os que têm o Espírito vão fazer isso. Só os que se dispuserem a obedecer para receberem o Espírito, o Ruach HaKodesh, sem dúvida nenhuma. E aí que o Eterno nos abençoe,
que nós possamos permitir a ação dele por meio do Ruach Kodesh, por meio do Espírito dele, para que a cada dia a lei se consolide no nosso coração e na nossa mente, e que nós possamos andar em obediência felizes, alegres, por esse sacrifício maravilhoso e a oportunidade que temos hoje de termos acesso ao Pai. Tá bom? Shalom a todos então. Amém.